Olá pessoal, tudo bem? Esse que vos fala é o Carlos Matias, professor de teologia, professor de língua portuguesa, de literatura e de produção textual. Queremos agradecer a você que tem feito sua inscrição no canal, certo? Tem compartilhado, Deus vai te abençoar grandemente e vamos trabalhar hoje a doutrina do inferno. Roda o vídeo! Muito bem, pessoal, no nosso canal já trabalhamos com vocês arrebatamento da igreja, já trabalhamos com vocês tribunal de Cristo, grande tribulação, o anticristo e, além disso, as aparentes contradições. Estamos com esta série e, por que não dizer, temos o conteúdo do nosso canal sobre homilética, parte 1, parte 2, vai surgir a parte 3. Mas queremos nesta noite trabalhar com você a doutrina do inferno. A doutrina do inferno, preste bem atenção. Observem, vamos analisar a definição de termos. Observe o slide. Termos bíblicos para a palavra inferno. Seol. Esta era a denominação do Antigo Testamento para a habitação dos mortos. Mas existem diversas discussões a esse respeito. A confusão quanto ao significado de Seol deve-se ao fato de, muitas vezes, o termo estar relacionado com sepultura. Seol tem duplo sentido, o de sepultura e o de mundo dos mortos, ou mundo invisível. Dwight Pentecoste diz: Seol é utilizado 66 vezes no Antigo Testamento. Ele é traduzido por inferno 31 vezes, sepultura 31 vezes e abismo por 3 vezes. Eu vou explicar a você. Preste atenção. Algumas seitas, alguns movimentos heréticos, por sinais muito tradicionais mundialmente, não acreditam na doutrina do inferno, porque eles fazem confusão, só olha uma vertente, ou só olha por um prisma a doutrina do inferno. Ele olha a palavra Seol, eles analisam, e só querem encontrar a palavra sepultura para esse significado de inferno no Antigo Testamento. Ou seja, quando vocês encontram a palavra inferno no Antigo Testamento, é uma palavra grega que está por trás do nosso português, que é chamada de Seol. E as seitas, alguns movimentos heréticos, dizem que inferno, no Antigo Testamento, essa palavra só equivale à sepultura. É um equívoco de interpretação. Por quê? A palavra inferno, eu mostrei a vocês a citação de Dwight Pentecoste, no livro dele, Manual de Escatologia, certo? Da editora Vida. Ele diz o seguinte, que 31 vezes a palavra inferno é traduzida por sepultura. Isto eu falo na Antiga Aliança, Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. E 31 vezes a mundo invisível, ou seja, mundo dos mortos, lugar de sofrimento. E 3 vezes apenas é justamente aplicada a palavra abismo. Então, o equívoco dessas seitas é porque não sabe analisar a palavra inferno de acordo com o seu contexto no Antigo Testamento. De acordo com o contexto, pode se referir a uma sepultura. E de acordo com o contexto, se refere-se ao mundo dos mortos, que vai além de uma sepultura. Então é um equívoco que você tem que, certo, não beber da fonte dessas seitas que dizem que inferno, essa palavra no Antigo Testamento só equivale à sepultura. De jeito nenhum, certo? Ela vem de uma palavra hebraica, Seol, certo? E significa, de acordo com o seu contexto, sepultura 31 vezes. E 31 vezes é traduzido por, necessariamente, mundo invisível, o famoso mundo dos mortos. E 3 vezes pela palavra abismo. Compreendam isso.
Observem agora o próximo slide. Hades, os tradutores da Septuaginta utilizavam esta palavra para traduzir Seol. A palavra grega Hades representa o mundo inferior, o reino dos mortos, nas obras clássicas entre os gregos. Na Septuaginta é quase sempre utilizada para traduzir Seol, e no Novo Testamento descreve também aonde os que sem Cristo estão no momento. Observem que eu vou explicar. A palavra Hades você encontra no Novo Testamento, de acordo com o seu contexto. Observe que o contexto aí é uma alusão ao texto do rico e do Lázaro, que uns dizem que é parábolas e outros dizem que não é uma parábola. Para nós não importa agora. O que importa é que a palavra inferno, no Novo Testamento, pelo menos ali, no contexto do rico e do Lázaro, é uma alusão a uma palavra grega denominada Hades, que significa mundo dos mortos, a prisão dos mortos, aprisionamento dos mortos. É pertinente você entender isso. E essa palavra, ela é traduzida do hebraico, Seol, hebraico Seol, inferno lá, do hebraico para o português, Seol quer dizer inferno. Mas quando você traduz para o grego, foi isso que os tradutores da Septuaginta fizeram, num período interbíblico, eles traduziram essa palavra Seol, que quer dizer inferno, traduziram por Hades. E Hades, para a cultura grega, para o idioma grego, equivale ao mundo dos mortos. Entendam isso, precisamente no capítulo 16, principalmente, verso 19 em diante, do texto de Lucas. É importante lembrar vocês que a Septuaginta, ela fez essa tradução, é uma tradução que foi feita no período interbíblico, certo? Antes de chegar a Mateus, antes de chegar a João Batista, antes de chegar a escrita do Novo Testamento, quando terminou o cânon de Malaquias, houve 400 anos de silêncio profético, e nesse intervalo surgiu a Septuaginta. Eles traduziram o Antigo Testamento apenas, o Antigo Testamento do hebraico, traduziram em grego. Então a palavra Seol, hebraico, significa inferno. Mas quando você traduz Seol para o grego, já surge a palavra Hades. Hades, a palavra grega, já equivale ao Novo Testamento. Observem o próximo slide. Outro termo bíblico, palavra tártaro, que descreve um termo também inferno. Aparece apenas uma vez nas Escrituras, e mesmo no caso em questão é tecnicamente um verbo e não substantivo propriamente dito. Pedro descreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno. Que esse inferno de segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, lembre-se, é tártaro. Tal foi o castigo imposto por Deus aos anjos rebeldes, que os lançou no fundo do inferno. Observem aqui que eu vou explicar. A carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, a palavra inferno lá, aonde estão esses anjos aprisionados, não é o mesmo inferno de Lucas 16, aonde o rico foi, não. Que o rico morreu, foi ao inferno, não foi assim? Mas os ambientes são diferentes. A palavra grega, certo, para o significado dessa palavra inferno, de 2 Pedro 2,4, significa tártaro. É onde estão os anjos que pecaram, os anjos que seguiram a Satanás. Eles estão no inferno. Mas que inferno é este? É o inferno Hades? Não, é o inferno tártaro. Compreendam isso. É importante você entender. Observe agora o próximo slide. Gehenna é o quarto termo bíblico traduzido por inferno. No Novo Testamento,
O inferno associa-se ao lugar no Vale de Inom. Lá na antiguidade eram oferecidos sacrifícios humanos, segundo as Crônicas, capítulo 33, verso 6, e Jeremias, capítulo 7, verso 31. Poderia ser conhecido como o Vale de Guiena. Era um depósito de lixo que ficava fora de Jerusalém e ardia perpetuamente. É o nome dado na Bíblia para o lago de fogo, o destino final e eterno dos ímpios. Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 14, verso 10, verso 14 e verso 15. Observem que eu vou explicar agora. Escutem bem. A expressão lago de fogo equivale a um termo denominado de Guiena. Guiena. Equivale a isso. Vocês estão lembrados de Apocalipse, capítulo 19, verso 20, que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Equivale àquela palavra ali, ó, Guiena. Quando Satanás influenciar as nações após o milênio, essas nações, muitos deles serão como a areia da praia do mar. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz a Bíblia, que Satanás, depois que ele influenciar essas nações, que Deus vai mandar fogo do céu, vai consumir esses rebeldes, isso já fala o final do milênio. Satanás será lançado depois no lago de fogo, Apocalipse capítulo 20, verso 10. Que lago de fogo ali é Guiena. E o juízo final, Apocalipse capítulo 20, verso 14 e verso 15. A palavra grega ali é Guiena. E o que é o Guiena? O slide já ficou claro. Era um depósito de lixo que ficava fora da cidade de Jerusalém. Esse depósito de lixo lá incineravam 24 horas restos humanos. Restos humanos eram queimados ali. Compreendam, interpretem o texto. Observem o próximo slide. Desde o início, a doutrina do inferno ficou implícita na maldição da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. Como ficamos sabendo, mais tarde a derrota final do diabo irá acontecer quando ele for lançado no lago de fogo. Observação. Há pregadores que dizem que o diabo manda no inferno, mas quem manda lá é Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 17 ao 18. Observem, eu já quero desmistificar aqui algumas situações. Já ouvi muitos pregadores dizendo que quando Jesus morreu, Satanás foi fazer festa lá no inferno. Isso é uma invencionice. Isso é uma mentira. Isso é uma ideia que essas pessoas dão para trabalhar em circo. Vai fazer graça para a pessoa rir. Certo? Satanás nunca fez festa no inferno. Nunca dominou o inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno é Jesus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. E é bom que você compreenda que chaves no texto grego é domínio. Ele domina a morte e domina o inferno, domina o mundo dos mortos, domina o Tártaro e domina o lago de fogo, domina o Guiena, propriamente dito também. Certo? Então, Satanás nunca dominou o inferno. E também existem obras escritas que alguém diz, escreve, documentam aí que tais pessoas foram até o inferno e conseguem descrever detalhadamente como é o inferno. Dá para criar uma mitologia em cima disso aí. Isso é uma heresia, isso é uma invencionice. Isso é uma invencionice. Quando alguém for ao inferno, vai porque está em pecado. Vai porque vai sofrer, mas alguém ir para o inferno para ver como é o inferno, os detalhes do inferno, depois sair de lá e sair descrevendo como é isso, não tem base bíblica não. É importante compreender. Observem o próximo slide aqui. No texto de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31, enfatiza claramente a situação de alguém quando morria antes de Cristo,
todos, sem exceção, descia ao Hades. O Hades é um local de tormento. Verso 23. Todos no lugar de tormento estão conscientes. Verso 25. Quem está no Hades tem consciência que estão no lugar de tormento. Verso 27 e verso 28. O que Abraão quis dizer? Eles têm Moisés e os profetas. Observem o verso 29 ao 31. Eu vou esclarecer aqui a vocês. Todos, sem exceção, quando morriam, iriam ao Hades, mundo dos mortos. É o texto que Jesus conta no Novo Testamento, em Lucas capítulo 16, verso 19 ao 31. Todos morriam e iam ao Hades. No Hades tinha um lugar. Lembre-se que Hades significa mundo dos mortos. No Hades tinha um lugar de conforto, onde Lázaro foi. E no Hades tinha um abismo que separava o lugar de conforto do ambiente onde o rico foi. Aonde o rico foi para o lugar de tormento. E Jesus no texto descreve as características desse tormento. O texto vai dizer, interessante, que Abraão no texto diz bem assim: não, quem está aqui não pode voltar não. A lá pregar o evangelho, pregar para a família, não. Quem está aqui não volta mais. Eu estou parafraseando o que o texto quer dizer. Aí o texto diz que Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Moisés ali representa a lei, a Torá. E os profetas representam os escritos dos profetas, ou seja, eles tinham já o Antigo Testamento. Eles tinham alguém que pregava a lei de Moisés e tinha alguém que já pregava os textos dos profetas. Logo, isso é um bombardeio contra o espiritismo, porque não há reencarnação. E quem morreu, quem foi ao inferno, não volta, conforme o rapaz lá, o rico, queria voltar. Ok? É importante nós entendermos isso. E é importante você entender também o que Abraão quis dizer. Eles têm Moisés e os profetas. Moisés representa a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os profetas é os escritos dos profetas. Então tinha as pessoas que já ensinavam a lei e ensinavam aos profetas. É isso que Abraão quis dizer no texto. Observem o próximo slide. Quando Jesus morreu, ele desceu em espírito a essa região, transportou de lá os salvos para o terceiro céu. Para entendermos melhor essa transição, claramente faz necessário estudar Mateus capítulo 16, verso 18, Lucas capítulo 23, verso 43, Efésios capítulo 4, verso 8, verso 9, e 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Quanto aos ímpios, permanecem no Hades, o lugar de tormentos. Observem que eu vou explicar agora a você. O que é pertinente você entender? Que no texto do rico e do Lázaro, contado por Jesus, só havia 2 compartimentos. Lugar de tormento, de um lado, do outro lado, lugar de sossego, de conforto, onde estava o mendigo. O abismo é quem fazia essa divisão entre um lado e outro. Quando Cristo morreu e ressuscitou, mas antes de ele morrer, o que foi que ele prometeu para o ladrão na cruz? Ele prometeu o paraíso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Onde fica esse paraíso? No capítulo 12 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 1 até o verso 4. Fica no terceiro céu. Então quem morre não vai mais ao seio de Abraão. Quem morre em Cristo vai ao paraíso. Agora, aqueles que continuam morrendo sem Cristo, continuam no Hades, no inferno, no mundo dos mortos. Compreendam que a palavra grega para alguém que morre sem Cristo é Hades, é mundo dos mortos. Porque eu quero mostrar a vocês uma outra expressão. Observe aqui o próximo slide. Lago de fogo será inaugurado. O anticristo e a besta vão inaugurar o lago de fogo. Em seguida, os condenados do julgamento das nações irão também ao lago de fogo. Mais tarde, o diabo vai para o lago de fogo.
os ímpios irão para o lago de fogo. Observe que eu vou esclarecer. Quem é que vai inaugurar o lago de fogo? O anticristo e o seu falso profeta. Apocalipse capítulo 19, verso 20. É importante também você entender, é compreensível que o Mateus capítulo 25, verso 41 e o verso 46, o lago de fogo vai ser destinado para as nações. É o destino final das nações que vão seguir a Satanás. É compreensível também que o diabo vai para o lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 10. É compreensível também você entender que os ímpios que estão no inferno Hades, que morre sem Cristo, não vai para o inferno Hades? O inferno Hades não é o lugar eterno deles lá, não. Compreendam isso. O destino final dos ímpios é estar juntinho, viu, com o diabo no lago de fogo. E o inferno Hades, conforme diz Apocalipse capítulo 20, verso 12, verso 13, verso 14 e o 15, o inferno Hades será também lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o destino final de todos que vão morrer sem Cristo. Vão estar lá, certamente, com o diabo e com os anjos que seguiram Satanás. Observe o próximo slide. Base teológica para a doutrina do inferno. Número 1. A soberania de Deus exige o inferno. Número 2. A depravação humana exige o inferno. Número 3. A cruz de Cristo exige o inferno. Olha a observação, pessoal, aí. Olhem a observação detalhadamente. Olhem a observação. São estes argumentos teológicos que são abordados de maneira lógica, racional, acerca da realidade do inferno. Observem para mim aqui. Norman Geisler lança esses 3 argumentos nessa obra aqui, em que as bases teológicas para a doutrina do inferno exige, em primeiro lugar, que você viu no slide, o inferno tem que existir porque é uma questão de soberania divina. Segundo lugar, o inferno existe porque a depravação humana tem que haver consequências de juízo. Em terceiro lugar, a cruz de Cristo exige um inferno. Ou seja, só há 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Só há 2 caminhos. Norman Geisler explica isso bem lógico, racional, na sua teologia sistemática, editada pela CPAD. Observem aqui o próximo conteúdo. O ensino de Jesus a respeito do inferno. Ao ensinar a conduta moral, Jesus abordou a existência do inferno. Mateus capítulo 5, verso 29 e verso 30. Número 2. Jesus ensina que Deus tem poder para fazer perecer o corpo e a alma no inferno. Por isso ele deve ser respeitado. Mateus capítulo 10, verso 28. Terceiro lugar. Jesus disse que o inferno haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, verso 13. Quarto lugar. O inferno como um lugar de punição por consequência do pecado de Cafarnaum. Mateus capítulo 11, verso 23. Observem o próximo slide. A localização do inferno. A Bíblia diz que o inferno está embaixo. Provérbios capítulo 15, verso 24. É um lugar de trevas exteriores. Mateus capítulo 8, verso 12. O inferno é um local distante da presença do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 41.
Observem que o texto diz: apartai-me de mim para o fogo eterno, indicando que o inferno é local distante da presença do Senhor. Analisa em Apocalipse, capítulo 22, verso 14 e 15. Os bem-aventurados que entram na cidade pelas portas e as outras classes de pessoas que vão ficar de fora. Isso significa que o inferno é um local fora das portas da cidade celestial. É o local distante. Observação: isso não significa que nós vamos saber a localização exata do inferno. Eu vou explicar. Observem. Quando o texto de Provérbios diz: o caminho do sábio, do entendido, é para o alto, para que se desvie do inferno que está embaixo. Embaixo, no texto, não quer dizer que geograficamente seja embaixo da terra, não. A palavra embaixo, para os que vão para o inferno, que está embaixo, quando o texto diz isso, é um sentido pejorativo para uma alusão ao inferno. Ele também é uma alusão naquele contexto a uma sepultura e além da sepultura. Então, quando alguém diz bem assim, que teve um sonho, uma visão, que o inferno é embaixo da terra, não tem exegese bíblica, não tem interpretação, não há uma hermenêutica compreensível para isso que dizem. Nós não sabemos onde é o inferno, e nem vamos saber, porque quem morre em Cristo não vai para lá. Só se sabe que é um local distante da cidade de Jerusalém, da presença do Senhor, do reino dos céus. É distante, mas nós não sabemos a região geográfica. Não adianta alguém criar ideias. Observe o próximo slide. A natureza do inferno. C.S. Lewis disse: o inferno é como um grande divórcio, uma separação eterna de Deus, aonde os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo sofrerão eternamente, padecendo nesta perdição ante a face do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos 7 ao 9. Norman Geisler diz: o inferno é descrito como um lago de fogo. O fogo é real, mas não necessariamente físico, porque os corpos das pessoas que estarão no lago de fogo são imortais, ou serão imortais. Norman Geisler ainda diz: o inferno tem chamas, no entanto está numa escuridão absoluta. Embora tudo na Bíblia seja literalmente verdadeiro, mas nem tudo é verdadeiramente literário. Devemos entender as figuras de linguagens no texto. Quem era C.S. Lewis? Um grande apologista, ou apologeta, como alguns pronunciam, da Bíblia, ex-ateu. Quem era Norman Geisler, ou Norman Geisler, como alguns pronunciam, outro apologista da Bíblia? Certo? É imprescindível adquirir esta obra da CPAD. Está aí a natureza do inferno, que ninguém necessariamente nega. Deus vos abençoe. Se inscreva no canal, compartilhe, e Deus vai te recompensar. E se livre do inferno. Deus abençoe.